Você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7.000 alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Então, quer saber mais? Acesse o link. Eu aguardo você. Eu tinha te feito uma pergunta sobre... Porque tem muita gente aqui que vem tudo bem, não acredita, aí não há provas históricas desse Jesus histórico, mas o que a gente tem hoje? A gente esteve lá em Jerusalém e aquela emoção de pisar em alguns lugares onde certamente o Jesus histórico, pelo menos para quem não acredita que ele é o Filho de Deus, que é Deus, ele passou, a gente sabe que ele passou por lá. Com certeza. E o que mais a gente tem de provas? O Santo Sudário não foi provado. Não, o Santo Sudário porque o Santo Sudário é do século XII, né? Exatamente. Veja bem, quando a gente fala provas, essa palavra tem que ser um pouquinho explicada. Em primeiro lugar, porque... Ou indícios, né? Ou indícios, né? Não, mesmo a palavra prova mesmo, eu vou explicar por quê. Dependendo do que você está trabalhando na área acadêmica, uma prova que você vai buscar para um tipo de pesquisa é diferente da outra. Se eu quero, por exemplo, encontrar a prova de que tal medicação ela controla o diabetes, tá certo? Eu vou com prova laboratorial, eu vou dar uma olhadinha ali no como é que a diabetes controla, de acordo com o reagente, aquela coisa toda. Se eu já estiver fazendo uma pesquisa de intenção de votos com estatística, não é aquela prova laboratorial. Aquela informação laboratorial não vai me resolver nada para saber, com a pesquisa de boca de urno, quem que vai ser o próximo prefeito de São Paulo. Então são linhas de pesquisa diferentes que têm provas diferentes. Eu quero deixar isso pontuado, porque às vezes as pessoas pensam em prova muito assim, como sendo tudo a mesma coisa. Ou CSI, né? Se você não encontrar o DNA de Adão lá no Jardim do Éden, então é porque não existiu. Não é assim. Se fosse assim, 90% da ciência não existiria. Mesmo trabalha porque, com lacunas, a ciência trabalha também, com lacunas. Você tem o próprio Sérgio colocou aqui agora se foi ele, se foi o Jaime, colocou aqui, são modelos. São modelos, você tem hipótese, alguns colocam uma hierarquia que outros não aceitam. Você tem primeiro o fato científico, depois você tem hipótese de trabalho, depois você tem a teoria, depois vira lei, alguma coisa assim. Bom, então vamos lá. Com isso colocado, eu tenho que procurar quais são as evidências. Eu gosto dessa palavra evidências, de que Jesus... Nessa loucura... Todo mundo briga por causa do programa e ó... Gente, valeu, viu? Vocês me deixaram famoso com essa música aí. Exato. Mas então o que acontece? A gente tem que procurar os indícios de que o cristianismo realmente é autêntico. E esses indícios não se limitam apenas a eu quero uma fotografia de Jesus lá na Santa Ceia e ainda com o teste do DNA lá para ver se é digital lá é do Judas mesmo. Não é assim. Isso é pueril, é uma caricatura. Nós temos que ver, por exemplo, de ordem sistemática, o relato dos evangelhos. Ele está para o lado de um relato fictício ou verdadeiro. Por exemplo, eu estive um tempo desses com o governador de São Paulo, Tarcísio. E achei interessante que a gente estava conversando sobre arqueologia, e o governador Tarcísio ele falou assim, é interessante, olha o que ele puxou, e ele está certo. O milagre da ressurreição, por exemplo, se aquilo fosse um conto da carochinha, eles não iam colocar que a primeira pessoa a ver Jesus era uma mulher, Maria Madalena. Eu colocar um homem. Exatamente, porque a mulher não tinha valor legal o depoimento dela. O escândalo dos evangelhos, a propaganda de Jesus era anti-midiática, porque Jesus fazia tudo o contrário do que era para fazer. Ele tratou Maria Madalena como discípula, ele pegou crianças no colo, tudo que hoje é bonitinho na época não era. Um evangelista que fosse criar uma história fictícia para atrair Jesus, ele não ia contar aquilo. Jesus sentou à beira do poço e pediu ajuda para uma mulher samaritana. Contar a história de ressurreição, ninguém ia acreditar nisso. Então os evangelhos eles contam uma história absurda demais para ser inventada. Outro detalhe, o próprio Stuart Mill, que era ateu e é o fundador do método científico, mais ou menos, a sistematização, porque o fundador do método científico é Francis Bacon, mas quem sistematizou as leis
do método científico foi Stuart Mill. Stuart Mill falou, olha, quando eu olho para o evangelho, e o cara era ateusaço, né? Ele fala assim, Jesus, só alguém maior do que Jesus para inventar Jesus. Ele é grande demais para ser invenção de algum produtor literário. E o C.S. Lewis depois vai retomar essa frase do Mills e fala o seguinte, realmente, então se Jesus foi inventado por alguém, mostre quem inventou Jesus, aí já é C.S. Lewis falando, porque eu vou segui-lo. Porque realmente, eu digo a mesma coisa, se Jesus foi criado por alguém, me fala quem é esse alguém que eu vou devotar esse cara aí. Isso dentro do ponto de vista literário. Existe uma diferença muito grande entre os evangelhos e as biografias A Vida dos 12 Césares de Suetônio, por exemplo. O estilo, você vê que a narrativa não é de criar uma novela, uma metáfora. O querigma era algo autêntico. Tanto é que eles entregavam a vida deles por aquela história. Pedro falou o seguinte, nós não demos a conhecer os ensinos como se fossem fábulas engenhosamente inventadas. Pelo contrário, nós fomos testemunhas do que aconteceu. Nós fomos testemunhas. E eles morreram por causa daquilo ali. Olha, eu não conheço nenhum especialista em Shakespeare que dê a vida por sua interpretação de Hamlet. Mas quantos morreram por Jesus? Tá certo? Olha o efeito do que Jesus provocou no mundo até hoje aí. Outro detalhe curioso, agora indo para a arqueologia. Nós temos comprovações da existência de Jesus muito antigas. Você tem Tácito mencionando Jesus, que não era cristão, nem judeu. Suetônio menciona Jesus. Você tem Plínio mencionando Jesus nas cartas de Plínio. Você tem Flávio Josefo, que era um autor judeu, menciona Jesus. Jesus tem mais comprovações contemporâneas ao século dele do que Alexandre o Grande. Ah, é? A biografia mais antiga que eu tenho de Alexandre o Grande, das que chegaram até hoje, data de 300 anos depois da morte dele. As Vidas Paralelas, de Plutarco. E mesmo essas Vidas Paralelas, o manuscrito mais antigo que eu tenho data de 1000 anos depois. Agora vamos comparar com Jesus. A biografia mais antiga que eu tenho de Jesus, pela datação que eu dou dos evangelhos, data do ano 50. 20 anos depois da morte dele. Depois da morte de... E essa biografia é baseada em documentos, a fonte Quell, a fonte Quell é fonte em alemão, que eram documentos anteriores ao ano 50. Além disso, o manuscrito mais antigo que eu tenho dos evangelhos data do ano 125 a 130, a 140 mais ou menos, que é o papiro Johns Highlands, que é menos de 100 anos depois dos acontecimentos. Bem diferente de Alexandre o Grande. Pitágoras, eu não tenho nenhuma comprovação histórica de Pitágoras. Nenhuma. O que nós sabemos de Pitágoras são fragmentos que datam de mil anos depois da suposta vida dele. E eu não vejo ninguém duvidar de Pitágoras. Então eu tenho muita coisa forte sobre Jesus. E ainda que tudo isso que eu falar aqui, seja demonizado, ridicularizado ou até mesmo refutado, ainda que Jesus seja um mito, ele foi o melhor mito que já existiu. Por que eu digo? Porque hoje mesmo, eu encontrei com um rapaz que estava aqui, que ele escreveu o livro, né? Verdade. Contando a vida dele, falou assim, olha, eu era drogado, fui preso, fui ligado a tráfico de drogas, comando pesado, aquela coisa toda e tal, e eu tive um encontro com o evangelho na cadeia, e na cadeia eu terminei de cumprir pena na ala dos crentes, na ala dos evangélicos. Então você vê que os evangelhos, é um desafio que eu faço. Pegue um grande clássico. Você que não gosta de Bíblia, não aceita a Bíblia, eu já fiz esse desafio, acho que foi aqui. Pegue qualquer livro grande aí, Deus no Delírio, de Richard Dawkins, e joga aí no mundo do crime. Quantos vão deixar de ser criminosos porque ele era um Richard Dawkins? Quantos? Carlos Drummond de Andrade escreveu com maestria, mas quantos deixaram o vício, a pornografia, a delinquência porque ele era um Carlos Drummond de Andrade? Aí antes que alguém proteste, não, mas a educação enobrece, em termos. A educação ela tem um excelente papel na sociedade, mas ela não é tudo. Porque se a educação fosse sinônimo de redenção, a Alemanha não tinha tido o nazismo. Porque os nazistas eram altamente educados. Eram jovens universitários. Eles tinham Heidegger, tinham Goethe, tinham Wagner, tinham grandes autores alemães, tá certo? Agora, a Bíblia transforma vidas. Então, ainda que tudo que eu falei aqui
fosse hipoteticamente refutado e fosse provado para longe de qualquer questionamento que Jesus é um mito, ainda assim eu continuaria pregando esse mito, porque é o melhor mito de todas as vidas, porque eu não conheço nenhum ex-traficante porque leu os Marvel. Quer dizer, ele fala assim, mas é tudo mito. Eu não conheço nenhum homem que bate mulher, fugiu... Comete feminicídio. Como que é? Ou esse mesmo agressivo. Eu não conheço nenhum praticante de violência doméstica que literalmente deixou de praticar violência doméstica porque leu a Ilíada de Homero. Ou leu uma revistinha do Thor. Se é tudo mito? Se tudo é mito, essa é a pergunta que eu quero fazer. Eu estou num programa que chama Inteligência Limitada, então eu quero desafiar a sua inteligência, não invalidá-la. Se tudo é mito, então eu vou fazer o papel do ateu aqui. A Bíblia está no mesmo patamar do Marvel Comics. Se a Bíblia está no mesmo patamar do Comics, por que o criador do Homem-Aranha, o Stan Lee, por que o Stan Lee não consegue produzir o mesmo tipo de conversão que Mateus conseguiu, o evangelista? Exato. Uma vez que eu falei isso, alguém tentou falar, não, mas é porque esses livros não foram escritos com esse propósito. Eu falei, nossa, se eles não foram escritos com esse propósito, então qual que é o valor humano dessa literatura? Mas o fato, a ressurreição é o que faz sentido. Uhum. Porque senão ele seria um homem comum. Uhum. Quando ele, depois de morto, ele ressuscita, é o que faz toda a diferença, não é? Tem um autor chamado Müllermann, ele é um dos maiores especialistas em lógica aristotélica. Eu estou dizendo assim, se não tivesse essa parte dos evangelhos... Não, aí ele seria um homem legal, beleza, pode até ter feito milagres ou qualquer coisa, mas realmente a ressurreição é o diferencial, porque você tem grandes personagens na história aí e nenhum ressuscitaram. E eu sei que essa pergunta vai vir. Mas não diz que todo o evangelho é um mito dos pagãos lá, né? Que Jesus ressuscitou porque o Tammuz também ressuscitou, que Dionísio ressuscitou. Tem gente que faz uma comparação tem muito. Tem aquele documentário Zeitgeist que colocou isso aí. Verdade. Por exemplo, que Jesus ressuscitou, mas porque Osíris também ressuscitou, então foi um plágio. Não confunda. A ressurreição é inédita. Quando esse pessoal fala que Osíris ressuscitou, Osíris não ressuscitou. Osíris foi esquartejado por Sete, o irmão dele. A esposa dele, Ísis, recolhe os pedaços dele e dá uma sobrevida para ele no mundo dos mortos, onde ele está mumificado. Não teve nada de ressurreição. Dionísio foi costurado na coxa de Zeus ali, e saiu da coxa de Zeus, não tem nada que Dionísio foi ressuscitado. E não tem nada de semelhança dos mitos com o cristianismo. Que Jesus tinha 12 discípulos, porque também Osíris tinha 12, mito, não tem nada. Leia a literatura grega, não existe isso. É invenção, tá bom? Mas voltando à questão, você tem razão quando você diz a ressurreição, ela é algo sui generis, ela é inédita de Jesus. Ele ressuscitou. Agora, o curioso é que, quando eu pego essa história dele, eu falei desse Müllermann, que foi um dos grandes especialistas em Aristóteles, e ele fez uma pergunta. Qual a chance matemática da ressurreição ser uma mentira? Matemática, a partir da lógica aristotélica. A porcentagem? Qual? Ele descobriu que, aliás, ele fez a pergunta, foi no positivo. Qual a chance, a partir da lógica aristotélica, porque você pega a lógica, é muito complicada na filosofia, são duas matérias dificílimas, metafísica e lógica. É quando você pega esse nosso diálogo aqui e o reproduz em forma de equação. Tá. Ou um debate. Aí na equação você vê, peraí, o argumento dele não procede, porque na equação ele transforma tudo, não é que abandona, ele substitui uma linguagem por outra, que é a matemática e a linguagem. Então eu estou falando aqui, por exemplo, tem que votar no candidato A por causa disso, ou tem que votar no candidato B. Um bom logicista ou filósofo de lógica, ele pega a minha fala, a fala do meu oponente e vai transformando tudo em equação para ver se tem coerência a minha argumentação ou se o meu argumento é autorrefutável. Entendi. Ele mesmo se desmente. Então ele fez isso.
com Aristóteles e pegando toda a lógica aristotélica, e ele descobriu que a chance matemática da ressurreição ser verdadeira, eu não saberia reproduzir, mas é 1 em pá, ou seja, ela é altíssima. É coisa acima de 99%.